Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade, então, nos ciclos biogeoquímicos. Sou a professora Fran, né? Vocês já estão cansados de saber. Hoje a gente vai falar do ciclo da água. Mas antes, vamos começar com a nossa reportagem do dia aqui? A água não vai acabar, mas vai. Toda a nossa água veio do espaço de carona em cometas e não vai fugir daqui. As mesmas moléculas de água que você toma hoje já passaram pela goela de algum dinossauro, já que a água é quase indestrutível. Apenas uma coisa pode acabar com ela, a burrice. Essa parte aqui, gente, ainda tem umas controvérsias, se veio toda do espaço mesmo ou não, tá? Mas vamos ver o resto da reportagem. Tanto é assim que a água que você bebe hoje, seja na forma de água pura, de cerveja ou de picanha, quase certamente já foi bebido por um dinossauro. E talvez tenha alimentado a banheira da Cleópatra ou a privada do Hitler. Até o nosso xixi, eventualmente, volta para as nossas bocas na forma de água potável, despoluída pela evaporação do mar. Ou acaba exportado, até caso o esgoto pelo qual o xixi passe pelo desemboque do mar e vire uma chuva em outro canto do planeta, de carona com as correntes marítimas. Um xixi feito na rodoviária de Fortaleza, por exemplo, cai no Atlântico e pega a corrente equatorial norte. De lá vai até o Caribe. Com sorte, segue viagem até a Europa via a corrente do Golfo. Dependendo de onde a água do xixi evaporar, ela pode virar garoa em Londres. Uma parte dessa chuva londrina cai no sistema Lee Valley, a cantareira deles. Depois dessa escala, a água do xixi cearense pode até acabar num copo de cristal no Palácio de Buckingham e escorregar pela goela da rainha da Inglaterra. Lá dentro do sistema digestivo da Dona Elizabeth, a água volta rapidamente para a forma que saiu do Ceará e o ciclo começa outra vez. Então aqui, apesar de ser uma notícia, né, até um pouco engraçadinha, está falando um pouco sobre o ciclo da água, né, que ele passa pelos seres vivos e volta depois para o ambiente. E a gente falou disso na aula passada, né? Ah, tem continuação aqui, gente. Os xixis do Sudeste preferem outros destinos. A urina que reflete ao pôr do sol do arpoador tende a seguir para o sul. E depois que a Argentina acaba, ela pode entrar numa fria, cair em forma de neve em algum canto da Antártida. Aí é fim de festa. A água do xixi vai terminar esse capítulo da vida dela exilada, talvez por vários milênios. A única chance de escapar dessa alcatraz de moléculas de água e voltar ao mar, e eventualmente para a nossa vida, é virar cocô de pinguim ou derreter no verão. Mas mesmo com esforços para preservar as populações de pinguins e o aquecimento global, a chance da água congelada escapar ainda é pequena. Tão pequena que agora mesmo existe 3 vezes mais água doce na forma de gelo do que na forma de líquido. Então essa outra parte da reportagem já diz, né, que a gente tem muito mais água doce na forma de geleira do que em forma de rio, de lago, que a gente capta para transformar na água que a gente bebe. Tá? Então está falando um pouco do ciclo da água, que é o tema da aula de hoje. Você vai ver que muita coisa você já sabe também. Então vamos lá? Objetivo da aula de hoje, conhecer o ciclo biogeoquímico da água. Bem fácil. Lembrando, a gente já viu esse slide na aula anterior, que é ciclo biogeoquímico, por quê? Porque o elemento passa por um ser vivo, que é a parte do bio, geo, porque ele vai para o ambiente físico, e químico, porque a gente está falando de um elemento químico. A gente já falou do carbono e do oxigênio na aula passada, hoje a gente vai falar da água, ok? E vai ficar para a próxima ainda o nitrogênio. Olha só, gente, a água, ela é muito importante. Lá na primeira série você estudou, né, a água, estudou lá a sua composição, estudou todas as suas características. Hoje a gente vai falar, não vai focar tanto nessa parte. Mas só para relembrar, a água é um regulador de temperatura do planeta. Pensando no nosso corpo, ela regula a temperatura do nosso corpo também, né? Porque o nosso corpo ele funciona ali perto dos 37 graus Celsius. Muito mais que isso ou muito abaixo que isso é prejudicial. Então a água ela regula a temperatura tanto dos corpos dos seres vivos quanto do planeta. Ela é muito importante. E ela participa das reações químicas dos organismos. Ela é um solvente universal. Então, basicamente, quase todos os componentes conseguem se misturar na água para conseguir fazer a reação química que precisa. Está mostrando ali ó, que 97,5% da água do planeta é água salgada. Apenas 2,5% água doce. Se a gente pegar esses 2,5%, a maior parte deles ainda está lá nas calotas polares, como a gente falou lá na reportagem, né? Depois lá, águas subterrâneas e bem pouquinho ali sobrou para os rios e lagos. Então a gente tem pouquíssima água disponível para o nosso uso, gente. E mesmo assim a gente desperdiça muito, né? O fato que a gente está vendo aí é a escassez de água, né? Por culpa nossa também. Então a gente tem muito mais água salgada no mundo do que doce, e a água doce que a gente tem, a maior parte dela está lá nas calotas polares. O nosso corpo, todo ele precisa de água.
né? Tem órgãos que têm mais água, tem órgãos que têm menos. Veja só esse infográfico aqui, por exemplo. O cérebro tem 75% de água, coração também, pulmão 86%, fígado, rim também tem essa proporção. Os ossos já tem menos, ó, 22%. Né? Porque é uma estrutura mais calcificada, não precisa de tanto água assim. O sangue, 81%, pele, 64%. E outra informação importante, gente, quanto mais velho o organismo, menos água ele tem no seu corpo. Né? Então, a gente vai perdendo água. Se comparar um bebezinho e uma pessoa idosa, tem muito mais água no bebê do que na pessoa idosa. Tá? E é muito importante a gente se hidratar, beber muita água. Isso é importante, gente. Primeiro exercício de hoje aqui. Ó. Os animais e plantas possuem grande dependência do ciclo da água, uma vez que essa substância é essencial para o seu metabolismo. Os animais, além de utilizarem a água, também perdem essa substância para o meio. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não se refere a uma maneira de eliminação de água para o meio pelos animais. Letra A, eliminação na urina. Letra B, eliminação de fezes. Letra C, respiração. Letra D, transpiração ou ainda a letra E, gutação.
aí, gente, você conseguiu? Vamos ver aqui. A gente perde água, os animais, porque a gente também é animal, né? Pela urina? Sim, né? Pelas fezes? Ah, professora, não sei. Tem um pouco de água nas fezes, né? Tanto é que se a gente pensasse, se a gente tem problema de ir ao banheiro, as fezes ficam muito tempo dentro do intestino, você vai perdendo muita água, as fezes podem empelotar, virar uma pedra de fezes dentro de você e tem que tirar só indo no médico, né? Então tem água sim, é importante. Respiração. A gente perde água pela respiração também, gente, tá? Transpiração. Também. E planta também transpira, tá? Eu até pensei em fazer um experimento com vocês, mas não deu certo de ontem para hoje, né? Se você fizer em casa, colocar um plástico num galho de árvore, numa planta da sua casa e fechar bem, no outro dia você vai ver que vai formar gotículas, porque ela está transpirando. Então ela também perde água por transpiração. Tente fazer isso em casa e mande foto para eu ver depois, tá? Vou gostar de ver as experiências aí. Gutação. Gutação também é uma forma de perda de água, mas não é dos animais, é só das plantas. Então, as plantas que vivem em locais onde tem muita água, às vezes podem formar até aquelas gotinhas de água que a gente está vendo aqui, ó, que é a gutação. Então, ela está perdendo água por gutação, tá? Mas animal não faz isso, só planta. Um quiz agora. Ações antrópicas interferem no ciclo da água e podem resultar em uma crise hídrica, pois, letra A, diminuem a quantidade total de água no planeta. Letra B, alteram a quantidade total e a qualidade de água no planeta? Letra C, alteram a qualidade e a quantidade de água potável no planeta? Ou letra D, acabam com o ciclo da água no planeta?
aí, gente, será que você conseguiu? Vamos ver aqui junto? Olha só. Provavelmente um ou outro de vocês aí tenha ficado na dúvida, né? Porque parecem alternativas muito parecidas, mas elas não são. Então, as nossas ações antrópicas, como é que elas alteram, como é que elas podem gerar a crise hídrica? Elas alteram a qualidade e a quantidade de água potável do planeta, não de água total. Por quê? Porque a água total do planeta, basicamente, ela não altera. Ela é quase a mesma há milhões de anos. Tá? Então, a quantidade... professora, mas por que gera crise hídrica, então, se não acaba a água? Porque a gente acaba tirando a água dos locais onde ela deveria estar disponível para o nosso uso. Né? A água lá da geleira não está disponível para o nosso uso. Subterrânea, muito difícil. Então, a água para o nosso uso é rio, lago, e a gente está acabando com isso. Então, essa sim está acabando, mas não é a quantidade total. E ela está indo para onde se a quantidade total não altera? Nesse ciclo, ela pode estar lá na Antártida, na geleira, ela pode estar num local que a gente não tem acesso ou totalmente poluída. Né? Então, a gente alterou a qualidade dela também. Olha só esse GIF ali ainda. Né? A água que você bebe hoje pode ter sido xixi de dinossauro. Isso é verdade. A gente viu na reportagem, né, que o ciclo da água, então, até aí há milhões de anos está indo fazendo tudo isso. E acho legal de colocar isso aqui, porque uma vez coloquei isso na prova dos meus alunos do Fundamental. Acho tão bonitinhas as respostas, né? Daí perguntei, coloquei isso e pedi para o aluno explicar por quê. E um aluno me respondeu que o dinossauro era um ser tão grande que o xixi dele virou os oceanos. Gente, não é isso que acontece, tá? A água pode ter sido xixi de dinossauro? Pode. Ela pode ter ido lá para os oceanos, sim, mas não que formou o oceano. A evaporação, daí tornou essa água potável novamente, foi lá para o rio bonitinho e volta aqui para a nossa torneira hoje para a gente beber, por exemplo. Tudo bem? Então não é o dinossauro que fez xixi e virou o oceano, por favor. Continuando aqui, gente, o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, obviamente, né? Então, o que acontece? Você aprendeu lá que faz parte a evaporação, né? Evaporou a água, formou a nuvem, então a condensação, e depois choveu de volta, a precipitação. Mas, na verdade, tem mais dois processos, que não é falado lá no Fundamental, a infiltração e o escoamento, tá? Que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, aqui a gente está mostrando que tem dois ciclos, o ciclo curto e o ciclo longo. Qual a diferença entre eles? O ciclo curto ou pequeno, está dizendo aqui, ó, que não tem a participação dos seres vivos, que é esse que a gente está vendo aqui, ó, da nuvem, né? Condensou, precipitou, foi lá para os lagos, para os rios, oceanos, enfim, evaporou, voltou a ser nuvem, todo o ciclo novamente. Não houve participação de ser vivo. Então, esse é o ciclo curto. Aqui a gente tem o ciclo longo, muito parecido. A diferença é que agora eu vou ter a participação de seres vivos. Ó. Então, a chuva lá condensou, precipitou, aí pode ter sido usado, por exemplo, pela vaquinha aqui, ou pela planta, né, utilizou essa água, vai perder essa água por transpiração, por eliminação na urina, nas fezes, enfim, vai evaporar, vai formar nuvens novamente, enfim. Aqui, quando tem a participação dos seres vivos, a gente chama de ciclo longo. Ciclo curto, não tem seres vivos, tá? É um pouquinho mais simples. Aqui o ciclo completo para vocês. Olha que bonitinho esse desenho. Então, se a gente começar aqui pela evaporação, então a água lá dos oceanos, que está dando o exemplo aqui, evapora. Então, o calor do sol está evaporando água diariamente. Condensa, quando chega lá em cima na atmosfera, né, porque é mais frio, acaba condensando e virando as nuvens. Essa condensação, essas nuvens podem chover ali mesmo ou podem ser levadas para um outro local, tá? Quando é levada ali, por exemplo, para um outro local, ela pode precipitar em forma de chuva ou ainda em forma de neve, né? Pode também. Depois, ó, pode chegar lá nos rios e lagos. A chuva, no caso, ainda pode haver infiltração, ou seja, infiltra no solo mesmo. Isso é muito importante porque o solo funciona como um filtro de água. Então, ele elimina muitas impurezas, muita sujeira que tem na água, né? E vai, ó, infiltrar e vai formar lá os lençóis freáticos. Olha que bonito. E ainda o escoamento, que é esse movimento que tem das águas, então, do continente em direção ao oceano novamente. Então, vai escoando, vai formando um pequeno riacho, forma um rio maior que se encontra com outros rios e chega lá no oceano. Essa é a parte do escoamento, tá? A infiltração infiltrou no solo e formou lá o lençol freático. Então, aqui está mostrando pra gente. E outra coisa, ainda está colocando aqui seres vivos, ó, que estão perdendo água através de transpiração. Apesar de não ter nenhum animal, está mostrando as plantas, né? Então, se a gente considerar as plantas aqui, a gente está considerando o quê? O ciclo longo. Se eu estiver considerando só os fatores físicos, sem nenhum ser vivo, é um ciclo curto. Um quiz para você. A floresta amazônica interfere no ciclo hidrológico no sul do Brasil. A água da região amazônica chega ao sul por, letra A, aquíferos subterrâneos, letra B, rios voadores, letra C, correntes oceânicas ou letra D, escoamento de água.
Será que você acertou? Eu acho que tem uma porcentagem de vocês que acertou, porque já ouviu falar sobre isso e é um assunto que desperta curiosidade, mas quem nunca ouviu deve ter errado. Chega aqui, gente, pelos rios voadores. Existe isso? Existe. Olha só que bacana. Tá falando aqui, ó, que a raiz da árvore lá, ela suga, ela busca água subterrânea e coloca essa água para dentro do corpo dela. Essa água, então, vai servir ali para formar a seiva bruta, depois é elaborada, vai, enfim, né? E a planta transpira. A gente viu que ela transpira, né? Então, ela perde água, por exemplo, pelos estômatos. Transpirou, liberou a água para a atmosfera. Está dizendo ali que uma árvore pode liberar mais de 1.000 litros de água por dia, dependendo do porte dela. Essa água vai para onde? Vai para a atmosfera. É isso que vai acontecer no caso dos rios aéreos. Olha só o que acontece. O calor equatorial evapora o oceano. Então, lá em cima, no norte do Brasil, está evaporando água. Essa água que evaporou vai formar nuvens que, por conta dos ventos, vão ser levadas lá para a Amazônia. Lá na Amazônia, precipita, choveu. Então, nuvens avançam trocando umidade com a floresta. Quando chove lá, a Amazônia é muito quente e úmida, né? Então, novamente, ela evapora, formando novas nuvens. Essas nuvens vão novamente ser levadas pelo vento, até que elas vão bater aqui na Cordilheira dos Andes, que forma uma barreira para elas ali, né? Quando elas batem na Cordilheira dos Andes, elas desviam o curso delas e chegam aqui no centro-sul do país. Então, a umidade que chega aqui nessa parte de sul, sudeste, vem praticamente uma boa parte dela lá da Amazônia. Isso a gente chama de rios aéreos ou rios voadores. São esses rios que a gente não consegue ver, mas que estão passando pela atmosfera, vindo lá da Amazônia, chegando até aqui o sul do Brasil, tá? Então, está dizendo ali que as árvores, elas funcionam como uma bomba biótica, porque elas pegam essa água, então, do solo, colocam para a atmosfera. Tá? Isso é muito importante na movimentação do ar úmido pelo continente. E olha só, está dizendo aqui que sempre vai do local onde tem alta pressão para baixa pressão. E as florestas formam um local de baixa pressão. Por isso que elas atraem essas nuvens para lá, né? Para fazer chover aqui e formar depois novas nuvens, porque a água evapora lá porque é muito quente. Então, está dizendo que a Amazônia cria uma região de baixa pressão pela alta taxa de evaporação das plantas mesmo, né? E olha esse outro slide aqui, gente. Sem a Amazônia, o Centro-Sul vira deserto. Se a gente olhar esse slide, o que ele está mostrando para a gente? Que a nossa região aqui do Paraná, por exemplo, está numa região que tem muitos desertos, se a gente for ver a nossa faixa, a nossa linha de localização ali. Por que a gente não é um deserto? Por causa da Amazônia. E a gente, às vezes, olha essas reportagens, está pegando fogo na Amazônia, mas o que eu tenho a ver com isso? O Sul é meu país, não ligo para isso. Não é assim que funciona, gente. O planeta está todo conectado. Se a gente interfere num ecossistema, você não está interferindo só nele, você está interferindo no planeta todo. E no caso da Amazônia, interfere diretamente nas nossas vidas. A gente tem que lutar por essa floresta. Ou, daqui para frente, quem sabe a gente volte a ser um deserto, né? Região do Paraná, região de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então é muito importante a Amazônia para a gente aqui no Sul. Apesar da gente não dar muita bola para ela, porque ela está longe da gente, né? Mas eu quero muito conhecer lá ainda. Mais um exercício, gente. Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual do consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria: letra A, desenvolver processos de reutilização de água. Letra B, explorar leitos de água subterrânea. Letra C, ampliar a oferta de água captando-a em outros rios. Letra D, captar águas pluviais. Ou letra E, importar água doce de outros estados.
analisar junto as questões aqui, gente, olha só. Desenvolver processos de reutilização de água. É isso que a gente tem que fazer. Está aqui a resposta e está claro na cabeça de todo mundo. Por que não pode ser explorar leitos de água subterrânea? Você até consegue mais água explorando. Mas você concorda que uma hora aquilo lá vai acabar também? Então você não está resolvendo o problema? A gente tem que pensar no futuro longe ainda. Não pode pensar só no agora, senão você vai causar um problema para o futuro novamente, né? Ampliar a oferta de água captando de outros rios. Se fosse simples assim, né? Os rios a gente está poluindo, está acabando com eles. Captar águas pluviais. Também não, né? E importar água de outros estados. Aí está outro estado que fica sem água. A gente já está acabando com isso, né? E a gente faz isso às vezes já, gente. Olha só esse infográfico aqui. Está dizendo que o Brasil é o país onde a gente tem a quantidade maior de água disponível para a população, né? Muita água, muita água. E a gente não cuida. Problemas aqui, gente. Falta de saneamento básico, né? Então a gente acaba poluindo rios por lançar esgotos, dejetos direto na água. Áreas de proteção permanente degradada, a gente não está cuidando delas, né? Desperdício de água, isso a gente pode tomar cuidado, né? Tem que começar pela gente o cuidado com a água. Não, a gente tem que cobrar das autoridades também, mas a gente tem que começar a cobrar da gente esse cuidado com os nossos recursos. Má gestão, né? Má distribuição de água, porque apesar de ter locais onde tem muita água, não é bem distribuído pelo país. Ainda aqui, a contaminação de reservatórios com agrotóxicos, fertilizante, lixo, e mudanças climáticas causadas, por exemplo, pelo lá o ciclo do carbono, como a gente falou, o aumento dos gases do efeito estufa. Tá? Então, tudo isso interfere na quantidade e na qualidade da água que a gente está tendo acesso. Usos da água no Brasil, só de informação aqui, gente, ó, 67% irrigação. Depois aqui, ó, abastecimento animal, 11%. Abastecimento urbano, que é o que a gente está usando ali, 8,7%, a indústria 9,5%. Então, não é, a gente está entre os que mais consomem, sim, mas não é só. Então, a gente tem que economizar, tem, mas a gente também tem que cobrar que sejam feitos planejamentos para que esses outros locais que consomem muita água também tenham uma diminuição, né? Então, tem que cobrar mais projetos para diminuir a quantidade de água que está sendo usada. Mais um exercício. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água que dispomos hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas na água. Número 1, contaminação de lençóis freáticos. 2, diminuição da umidade do solo. E 3, enchentes e inundações. Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas à alteração 1, 2 e 3 são respectivamente. Leia para mim as alternativas e eu já volto para a gente corrigir junto.
Vamos ler junto, gente? Novamente aqui, ó. Primeira coisa, contaminação de lençóis freáticos. Vamos ver das alternativas o que pode ser a primeira aqui. Uso de fertilizante e aterro sanitário pode contaminar lençol freático? Pode. Então, a gente já sabe que pode ser essa aqui. Ó. Lançamento de gases poluentes. Uso de fertilizantes, a gente já falou que sim. Lançamento de lixos na rua. Poderia. Construção de barragem. Não é isso que contamina, tá? Então, a gente já eliminou algumas questões aqui. Opa, já dei a resposta, ó, gente. Então, vamos ver os outros aqui, ó. Diminuição da umidade do solo. Desmatamento. Né? Você está tirando as plantas, não segura tanta água ali, não segura tanta umidade. E o outro qual que era? Enchentes e inundações. Impermeabilização do solo urbano. Então, todo esse concreto que tem no solo urbano impede a infiltração e escoamento da água adequado. Então, também acaba interferindo e causando escassez de água, tá? Gente, uma coisa importante aqui, né? Olha só o que está falando aqui. Vote na água. O que seu candidato está falando sobre? Mananciais, a água, lixo, esgoto. Escolha bem o seu candidato. Eu não estou querendo interferir em escolha de ninguém, mas da gente prestar atenção nessas coisas, né? O que está sendo prometido para a gente? Estão pensando em questões ambientais? A gente está vendo que questão ambiental é muito importante. Então, prestem atenção nessas propostas, porque elas são bem importantes para as nossas vidas e para a vida dos nossos descendentes, vamos dizer assim, né? A aula de hoje a gente falou muita coisa. Né? A água tem muito assunto para ser abordado. Até algumas coisas eu tinha vontade de abordar mais, mas que a gente vai abordar em outras aulas, tá? Então, a gente falou sobre o ciclo da água, explicou o que são os rios aéreos e ainda a importância dessa conscientização do uso correto e do não desperdício de água. Espero vocês na próxima aula com outro ciclo que ficou faltando. A gente ainda vai ver o ciclo do nitrogênio, tá? Então, aguardo vocês na próxima aula.